Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou extremamente feliz por poder revê-los. Alguns estou vendo pela primeira vez depois que a gente suspendeu os cultos, Na verdade que suspenderam os cultos, e é muito bom poder estar com vocês adorando ao Senhor nesta noite. E juntos temos adorado ao Senhor, louvado em cada culto, em cada reunião que transmitimos por meio deste canal no Facebook. E eu quero ler com vocês, como base desta mensagem de hoje, que trata sobre o tema Recomeçar é Preciso. Recomeçar é preciso. E o texto que o Senhor pôs no meu coração é João capítulo 8. Somente os 3 últimos versículos que a irmã Michele leu mais cedo. João capítulo 8. E eu louvo a Deus pela oportunidade de falar deste tema, pela relevância que ele tem. Por quantas pessoas hoje estarem necessitadas de ouvir a palavra de Deus, as encorajando para elas recomeçarem, para elas agirem por fé e tomarem a direção, tomarem a iniciativa de começar um tempo novo, de virar a página e de desfrutar das bênçãos que o reino de Deus tem para todos os que creem. João capítulo 8, versículo 10 diz assim, esta versão é a linguagem de hoje, e assim está escrito: Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Eles quem? Na sua versão talvez esteja descrito: onde estão os teus acusadores? Não é isso? E ela respondeu: não ficou ninguém, ou melhor, ele continuou: não ficou ninguém para condenar você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus respondeu outra vez: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. De novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Podeis sentar, amados irmãos. Há muito tempo atrás, no século I a.C., um certo general romano chamado Pompeu encorajava os seus exércitos e os seus marinheiros receosos, dizendo a seguinte frase em latim: navigare necesse, vivere noes necesse. Falava ele dessa forma para estimular os marinheiros que estavam amedrontados e se recusavam a viajar durante a guerra. O tempo passou e depois de muitos anos, já no século XIV, um poeta italiano chamado Petrarca, ele traduziu essa expressão da seguinte forma: navegar é preciso, viver não é preciso. E mais uma vez na história, esta frase vai ser usada pelo poeta Fernando Pessoa, querendo suscitar o espírito destas palavras, para mostrar o sentido de vida à criação. O quanto nós, seres humanos, podemos escolher 2 tipos de vida. Uma, aquela que a gente vive sem nos envolver em riscos, sem envolver riscos. Aquela que a gente vive muito mais reagindo às provocações das outras pessoas, sem criatividade, sem ousadia, sem intrepidez, sem nos expor. E aquela que a gente vive acreditando que consegue, aquela que a gente vive somando nossa fé, nossa expectativa, nossa esperança, aquela que a gente vive construindo dias novos para nós. E a gente que acompanha muitas pessoas sabe que a vida nos traz alguns desafios.
Nem todos os projetos que nós nos envolvemos, eles são bem-sucedidos. Nem tudo aquilo que a gente se dedica resulta em bons resultados. Nem todos os momentos da nossa vida, ou nem todos os projetos a qual a gente investe tempo, recursos, a gente consegue obter os louros. Há muitos projetos na vida da gente, nas áreas mais significativas da nossa vida, seja familiar, seja profissional, educacional, em que nós nos esmeramos. As pessoas se esmeram, se dedicam, dão o seu melhor, mas os reveses acontecem. Os reveses acontecem, as tempestades acontecem, o dia mau chega, o vento forte bate contra a nossa casa, contra a nossa construção, contra o nosso projeto. E é normal do ser humano fracassar em muitos projetos. É normal dos seres humanos, não existe nenhum ser humano que não fracasse, que não falhe, que não erre. No entanto, nós parecemos que ainda não sabemos lidar com essa nossa humanidade. E temos muitas pessoas vivendo hoje acabrunhadas, tristes, envergonhadas, curtindo sentimentos ruins em seu interior, vivendo dentro de casa, não querem sair, porque não conseguem dar a volta por cima, não conseguem superar o remorso, não conseguem superar a tristeza, a vergonha, o vexame, a crítica das pessoas, não conseguem superar a pressão da sociedade. E eu quero hoje trazer algumas verdades que nós encontramos na palavra de Deus para poder ajudar a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que talvez esteja vivendo nesta condição. Recomeçar é preciso. Recomeçar talvez seja a única saída que você tem para voltar a viver de verdade. Sair do porto escuro, do trauma, da solidão, do abandono, da derrota e navegar em novos mares, em busca de viver a sua vida, de experimentar o que Deus tem para você. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que fracasso é o ponto de partida de todo recomeço. Ninguém recomeça depois de um sucesso. A gente só vê a necessidade de recomeçar depois de um fracasso. Parece tão óbvio, no entanto, é a verdade que muitas pessoas precisam ouvir nesta noite para dar-lhes a esperança de que, a partir de agora, tudo o que elas precisam fazer é virar a página e recomeçar. No entanto, nessa caminhada de tentar recomeçar, existem alguns inimigos. Eu destaquei apenas dois. O primeiro deles, a culpa. A mente humana torna-se um poderoso algoz. A mente humana torna-se um juiz implacável, nos acusando, nos culpando, nos condenando. E além disso, temos a sociedade, que costuma valorizar os resultados bons, que costuma valorizar os vencedores, que costuma valorizar apenas aqueles resultados que alegram o coração. No entanto, nossa sociedade, ela é uma sociedade que se baseia no fingimento, porque nenhum vencedor se tornou vencedor sem experimentar o fracasso. Todos nós só conseguimos nos tornar vencedores de verdade depois de experimentar perder, não só uma vez, mas às vezes muitas vezes. Muitas vezes. Precisamos aprender a lidar com isso para depois, então, sermos experimentados na vitória.
E a gente percebe bem claramente quando algumas pessoas não conseguem, não tendo a experiência do fracasso, não tendo a experiência da derrota, não tendo a experiência da perda, quando experimentam vitórias muito rápidas, é comum elas se vangloriarem, é comum elas se orgulharem. No entanto, o fracasso tem algumas lições para nós. Uma delas é a lição da humildade. Quando a gente estiver lá no topo, não podemos esquecer que um dia nós já estivemos lá embaixo, na sarjeta, chorando, acordado noites inteiras, lutando contra a culpa, querendo encontrar uma razão, uma janela de esperança. E o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que peleja por nós. E o apóstolo Paulo nos diz que ainda que a nossa consciência nos acuse, temos um Deus maior do que a nossa consciência. Temos um Cristo que é o nosso advogado. Temos um Cristo que é o nosso advogado, que peleja por nós, que luta por nós e que nos dá a sua palavra, nos assegurando que todos os nossos pecados, todos os nossos erros foram perdoados. Portanto, não há nenhuma razão para que nós fiquemos reféns, escravos da culpa. O segundo inimigo, o maior inimigo, é o medo. O medo se apresenta para nós como um inimigo que nos impede a prosseguir. O medo de voltar, o medo de se arriscar, o medo de ser criticado, o medo de não ser mais acreditado, o medo de se expor, o medo de começar algo novo, quebrando padrões, quebrando paradigmas sociais. Nós temos que enfrentar o medo se quisermos recomeçar de verdade. E muitas pessoas ficam paralisadas porque não conseguem vencer os seus medos, não conseguem vencer o seu medo, vão dando desculpas, vão criando roteiros para justificar a sua ausência de ação, para justificar a sua coragem de se expor, a coragem de enfrentar novamente os riscos e começar uma vida nova. Muitas pessoas que tiveram de enfrentar a perda do emprego, a perda da família, a ruptura do casamento, a saída de um filho ou de uma filha de dentro de casa. Muitas dessas pessoas ficam ainda lutando contra esses inimigos, a culpa e o medo. E muitas são as manifestações psicológicas, as reações psicológicas em decorrência da ação destes inimigos. Mas o nosso Jesus, estas coisas eu disse a vocês, para que você entenda o que está se passando com você, para que você compreenda quais são estes inimigos que estão lutando contra você. Mas agora eu quero lhe ensinar como vencer, como mudar a sua história, como virar a página da sua história. A primeira coisa que eu quero lhe dizer, nesse momento em que você decidiu ou vai decidir virar a página da sua história, é: ninguém fracassa em tudo, ninguém é um fracassado em tudo. O texto lido fala de uma mulher que foi apanhada em adultério e trouxeram a Jesus. E apenas com esta informação, esta mulher foi apanhada em adultério, e segundo a lei, ela deve ser apedrejada, ela deve ser morta apedrejada. Queriam pegar Jesus. Esta situação era na verdade uma armadilha para Jesus ser condenado, caso ele caísse nesta cilada de condenar esta mulher. No entanto, a nossa sociedade, ela costuma fazer isso muitas vezes. Nós costumamos fazer isso muitas vezes.
Matamos uma pessoa apenas por um erro que ela cometeu. Destruímos uma pessoa apenas por uma falha que ela cometeu. Acabamos com um ministério, acabamos com uma carreira, acabamos com uma vida por causa de um erro, por causa de uma falha. No entanto, Jesus nos dá um grande ensinamento. Aqueles que nos acusam, aqueles que estão com pedras nas mãos, talvez estão escondendo erros ainda maiores do que o que você cometeu. Talvez aqueles que hoje estão tão prontos para destruir você, sequer fizeram a reflexão se eles estão sem pecado. E Jesus nos dá esta grande lição: só está pronto para apedrejar o seu irmão aquele que está sem pecado. E quem é esse? Quem é essa que pode se levantar hoje e, na condição de sem pecado, apontar uma pedra ou mirar com uma pedra o seu irmão, condenando-o à morte? Esta também é uma segurança para você, meu amado irmão. Não acredite no julgamento das pessoas. Não acredite na condenação das pessoas. Não importa se é do seu grupo familiar, não importa se é da igreja. Não se submeta à condenação das pessoas. Não se arraste em busca de querer ser vitorioso em tudo. Talvez você fracassou na vida familiar, mas você poderia nos falar muito dos elogios que recebe no seu trabalho, pelo excelente profissional, pela excelente profissional que você é. Talvez você fracassou na sua caminhada de fé, na sua vida religiosa, mas os seus familiares poderiam dar excelentes testemunho da mãe, do pai, do irmão que você é. Portanto, valorize quem você é. Você não é um fracassado em todas as coisas. Você talvez tenha tido um fracasso que, devido à importância desse projeto para você, devido o quanto você se dedicou a ele, esse fracasso está agora diante de você te martirizando. Esse fracasso está agora te condenando, está te colocando para baixo. Mas eu vim aqui para te dizer: você não é um fracassado. Você não é uma fracassada. Quero que você se veja tal como esta mulher pega em adultério. Ninguém te condenou, mulher, foi o que Jesus falou para ela. Tampouco eu te condeno. Se Jesus não te condena, quem é a igreja para te condenar? Quem são os teus irmãos para te condenar? Quem é a sociedade para te condenar? Jesus já tem te perdoado. Então vá, recomece uma vida nova e não peques mais. Segundo, você precisa descobrir o poder do amor de Deus. O poder do amor de Deus, queridos. E não existe um personagem, um episódio mais poderoso. Na verdade, a Bíblia tem dois exemplos. Um foi de José. Depois de José estar no Egito, já como governador, tendo recebido seus irmãos, seu pai, estando seu pai quase à morte, os irmãos disseram: agora José vai nos pegar. Agora José vai nos punir pelo erro que nós cometemos de termos vendido ao Egito, aos mercadores midianitas. Agora José vai cobrar de nós o nosso erro. E então eles se juntaram, e José percebeu a preocupação deles e disse: meus irmãos, não foram vocês que me trouxeram para cá diante de vós, foi o Senhor. Vocês certamente intentaram mal no coração, mas Deus transformou. Que coisa maravilhosa, o poder do amor, perdoando e dando oportunidade àqueles que fracassaram de continuar as suas vidas livres, libertos,
escrevendo uma nova história. O segundo e mais poderoso exemplo foi o que aconteceu com Pedro. Pedro fracassou como o discípulo de Cristo. Na verdade, todos os discípulos fracassaram. Mas o episódio envolvendo Pedro parece mais marcante. E talvez isto seja também porque ele fez uma afirmação muito marcante, muito forte, muito poderosa, que estava acima dele naquele momento. Quando Jesus anunciava que ele iria se entregar, Pedro disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Uma afirmação, uma declaração muito poderosa, sem que ele soubesse do que estava por vir, e sem que ele tivesse também segurança da sua fé. Depois de ter fracassado, negado Jesus por 3 vezes, como Jesus havia revelado que aconteceria, Pedro se esconde e curte aquele seu momento de fracasso, de derrota. Ele que era um grande líder, ele que era um discípulo proeminente dentro do grupo dos discípulos de Jesus, ele que tinha tido a ousadia de andar sobre as águas, sob a palavra de Jesus, ele que tinha curado muitos enfermos, expulso demônios de muitas pessoas, ele que tinha experimentado a virtude de Cristo passando por ele, agora estava ali, preso, amordaçado pela culpa, amedrontado, sentindo-se impotente diante daquela situação. Ninguém podia apagar o fracasso dele, estava escrito, estava registrado. Muitas pessoas testemunharam quando ele disse que não conhecia Jesus, quando ele negou, e talvez se ele tivesse negado só uma vez, teria passado desapercebido, mas ele repetiu isso por outras 2, somando 3 vezes, parece que reafirmando de fato, e com muita ênfase, que ele não conhecia Jesus. Se pensarmos assim, ele merecia uma condenação, ele merecia ser exposto, ele merecia ser colocado para servir de lição para todos os demais. Olha isso que acontece com aquele que nega Jesus. Ele deveria ser punido de maneira exemplar, para que todos os cristãos depois pudessem falar de Pedro, dizendo: olha, está aqui Pedro, tinha grandes chances de ser um excelente apóstolo, mas ele fracassou e não houve jeito para ele, não houve solução para ele. Assim como talvez você queira acreditar que não há mais solução para você, não há mais esperança para você, não há um novo recomeço para você, não há mais uma vida para você viver, não há mais nada o que fazer. O seu erro foi tão grande, e talvez você se culpe, você se condene. A sua memória traz sempre a lembrança, o episódio, quando tudo aconteceu, como aconteceu, lhe machucando, lhe ferindo, vezes após vezes. Mas quando Jesus ressuscita, e as mulheres são as primeiras testemunhas de Cristo ressurreto, elas são as mensageiras de boas novas, depois de Jesus ressurreto. E Jesus manda dizer pelas mulheres: olha, avisem aos meus discípulos e a Pedro, que eu vou adiante deles para a Galileia, e eu quero me encontrar com eles. Ah, queridos, que coisa maravilhosa. O nosso Jesus, o Jesus que nós amamos, o Jesus que professamos, o Jesus que nós cremos, o Jesus que perdoa os nossos pecados, o Jesus que escreveu o nosso nome no livro da vida, o Jesus que nos batizou com o Espírito Santo, este Jesus vai adiante de nós e promove encontros maravilhosos, promove encontros poderosos, promove encontros libertadores, promove encontros restauradores, promove encontros que transformam vidas. E Pedro vai chegando, depois de uma pesca, de uma noite frustrada. Pensava ele que Jesus havia dispensado eles para ir para a praia, porque já não tinha mais expectativa neles. Pedro então, usando da sua liderança, propõe aos seus demais colegas, amigos, que retornem à pesca. E tentaram a noite toda, mas pela manhã Jesus vai chegando à praia. E quando Jesus chega,
pede emprestado o barco de Pedro, ainda dá um sermão e depois pergunta para os seus discípulos: tendes alguma coisa? Não temos nada. Então voltem, pesquem. E eles disseram: olha, Jesus, sob a tua palavra nós vamos pescar. E eles lançaram a rede e vieram grandes peixes. A rede já estava se rompendo, eles pediram ajuda de outros barcos que estavam na praia. Pedro, vendo este resultado, teve discernimento: eu sei quem é este homem que está na praia, é Jesus. Eu imagino que o coração dele deve ter batido forte desde o momento em que ele de fato se convenceu de que era Jesus. O homem que ele tinha afirmado não conhecer por 3 vezes estava agora na praia, ele não poderia fugir. Ele vai se chegando devagar para perto de Jesus. Jesus na verdade já estava com peixe assando, não sei se era um tambaqui, se era uma pirapitinga, como os amapaenses gostam, mas se fosse aqui na praia do Amapá, provavelmente seria um destes peixes. Um peixe está sendo assado por Jesus. Pedro se aproxima todo envergonhado, acabrunhado. E o que é que Jesus diz para Pedro, querida igreja? O que é que Jesus diz para Pedro? O que é? Jesus faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Pedro, tu me amas? Você precisa descobrir o amor de Deus. Tudo começa quando você e eu entendemos o amor de Deus. O amor de Deus é que nos põe de pé. Não é a tua força interior. Talvez você esteja tanto tempo curtindo os seus fracassos, porque ainda está se apoiando na tua força, no teu intelecto, nas tuas convicções, nas tuas verdades, nos teus cursos, nos teus treinamentos, na tua formação. E isto ainda não te foi suficiente para te fazer um vencedor sobre esta circunstância ruim que você está vivendo. Mas eu quero te apontar um segredo poderoso. Eu quero te apontar agora uma força maior do que a bomba atômica. E o nome deste poder é amor de Deus. Por isso que João capítulo 3 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Só um grande poder pode ter um grande amor. Só um grande Deus pode ter um amor tão grande e tão poderoso. Por fim, quando descobrimos o amor de Deus, experimentamos a salvação. E é pela salvação que nós começamos a ver as defesas da nossa mente sendo restauradas. As defesas da nossa mente sendo restauradas. As defesas que foram trucidadas pela culpa, as muralhas que foram todas moídas pelo medo, agora são restauradas pela salvação. E eu preciso dizer isso para você. Talvez você seja até um crente, mas se você não sabe o que é a salvação, se você ainda não entendeu o plano da salvação, a tua mente é frágil, a tua mente é fraca, a tua mente não suporta a acusação do diabo. A mente humana não é páreo para o diabo. A mente humana, mesmo com todo o seu intelecto, mesmo com todo o seu desenvolvimento, mesmo com todo o conhecimento, não tem estrutura para resistir às artimanhas, as armadilhas, a sedução do diabo. O que faz com que a gente seja forte contra as astutas ciladas do diabo? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Foi pela palavra que Jesus venceu a Satanás. Foi pela palavra que Jesus venceu os fariseus, venceu os saduceus, venceu os herodianos, todos os que buscavam acusá-lo prematuramente. Jesus venceu todos eles pela palavra. E o que é que a palavra revela para nós? Primeiro, que você foi criado por Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou você. O salmista glorifica, louva a Deus, porque por um modo maravilhoso nós fomos entretecidos no ventre da nossa mãe, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra.
todas as coisas foram criadas e estão sendo sustentadas até o dia de hoje, como diz Hebreus. Portanto, não desmereça quem você é, não desvalorize quem você é. A salvação de Deus diz: você foi criado por Deus. Segundo, Deus nos ofereceu Jesus, a maior revelação do amor de Deus. Jesus é a maior revelação do plano maravilhoso de Deus para a nossa vida. Jesus despiu-se de sua glória para viver a nossa humanidade, para que nós pudéssemos desfrutar da sua plenitude em nós. E por meio de Jesus Cristo, nós nos apoderamos, nós nos apossamos de uma nova natureza, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é por isso que eu encerro dizendo a você que Deus nos elegeu para sermos a semelhança de seu Filho. Humanamente, Jesus fracassou, porque foi levado à cruz. E lá na cruz, imagino que todos, de fato, consideraram que ali era o ponto final da vida de Jesus. Até os discípulos de Jesus acreditaram nisso. De fato, o livro de João registra 2 discípulos voltando de Jerusalém para Emaús, e quando falavam de Jesus, usaram os verbos todos no passado, dizendo: só tu que não sabes do que aconteceu, que Jesus, o profeta, que todos acreditavam, agora está morto. Mas quando Jesus se apresenta para eles como o Jesus que parte o pão, o Jesus que entra na nossa casa, o Jesus que agradece e que os nossos olhos se abrem, aí os discípulos e todos nós descobrimos: a cruz não foi o ponto final do ministério e nem da vida de Jesus. A cruz é o símbolo de que todos nós morremos para nós mesmos, para vivermos uma nova vida em Cristo, gerada pelo Espírito. Portanto, eu termino esta mensagem dizendo para você, querido irmão, querida irmã, o seu fracasso é, na verdade, uma porta aberta para você experimentar uma nova vida com Deus. Seu casamento não deu certo, marido foi embora, a esposa foi embora, acredite, Deus tem uma nova vida para você. Sua empresa fechou, os funcionários te puseram na justiça, você está todo enrolado em dívida, chorando, porque era um projeto, era um sonho. Acredite, este teu fracasso só aponta para uma nova vitória que Deus vai te entregar lá na frente. Teus estudos fracassaram, você não consegue terminar, não consegue concluir os seus estudos. Acredite, Deus tem algo novo para você. Tudo que você considerar como realmente um grande fracasso, Jesus chega para você e diz: meça o seu fracasso com a minha cruz. Será que nós podemos vencer? Será que a tua dor é maior do que a de Cristo? Será que o teu sofrimento é maior do que de Cristo? E se Jesus suportou tudo, sendo humanamente impossível todos nós experimentarmos o que Ele experimentou, e foi vitorioso, isso aponta para a esperança que nós temos nele. Portanto, queridos irmãos, é hora de recomeçar, é hora de escrever uma nova história para você, para a sua casa, para a sua família. É hora de acreditar no amor de Deus, de acreditar que Jesus te escolheu para viver essa experiência marcante, forte, no entanto, transformadora. Porque se os teus amigos conheceram você derrotado, fracassado, cabisbaixo, resmungando, culpando-se, amedrontado, sem vontade de viver, sem ânimo para entrar no barco e empreender uma nova viagem, agora eles vão conhecer um novo homem, uma nova mulher, restaurado por Cristo, cheio do Espírito Santo, acreditando nessas verdades que eu preguei, verdades que nos são reveladas pela palavra de Deus, e sendo erguido do monturo de lixo, de cinzas, de dor,
de culpa, de medo, para experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida em Cristo Jesus. Abra o seu coração, querido irmão. Acredite nessas verdades. Jesus escolheu você para ser feliz. Jesus escolheu você para viver intensamente. Jesus escolheu você, mas você precisa crer nele. Você precisa crer nele. A decisão é sua, é um passo de fé que você precisa dar para reescrever, ou melhor, para escrever uma nova história, um novo capítulo da sua vida.